De volta ao Redação Novo Tempo. Durante o mês de setembro, várias campanhas, debates e ações falam sobre o suicídio. É o conhecido Setembro Amarelo. A intenção é fomentar o assunto para tentar entender as causas e atuar na prevenção. Segundo a Organização da Saúde, de cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser prevenidos. A gente, inclusive, para conversar sobre esse assunto, a gente está usando um brochezinho aqui, olha, símbolo da campanha do Setembro Amarelo. Então, a gente vai, aí ó, tá mostrando o de Hélio Moura. A gente está no terceiro ano, né, do Setembro Amarelo já. Realmente, falar sobre esse assunto pode ser uma das estratégias para que exista uma prevenção? Eu acho muito legal eu diria assim, essa nova moda de colocar cores em alguns meses, porque o grande objetivo desses movimentos é fazer com que a mídia fale sobre isso, né? Então, a gente tem o Outubro Rosa há bastante tempo para falar sobre o câncer de mama, aí um tempo depois surgiu o Novembro Azul para falar do câncer de próstata e outras doenças mais masculinas, e agora a gente tem com um pouco mais de força o Setembro Amarelo. Eu acho essencial, porque quanto mais a gente fala, por exemplo, no Outubro Rosa de câncer de mama, quantas mulheres já não têm feito o autoexame do toque da mama, né, tal, para poder verificar se tem o câncer, um nódulo, alguma coisa. Mesma coisa com o Novembro Azul. Quantos homens talvez não quebraram preconceitos e passaram aí no médico para ver essa questão do câncer de próstata, tal, por conta de estar falando sobre isso. Então, eu acho essencial a gente estar falando sobre o tema do suicídio nesse mês de setembro. E é uma coisa interessante porque o tema suicídio sempre foi considerado um tabu, né? Então, a mídia não costumava falar, porque a interpretação sempre foi: se você fala no sentido assim de dar mídia ao assunto, você pode incentivar pessoas que estejam na beira disso. Por exemplo, reportagens, né? Quase não com reportagem a gente não vê mesmo de forma alguma, que é justamente para tentar evitar que alguém que esteja numa situação já complicada veja isso e se incentive à prática. Agora, falar sobre o problema é outro assunto, que é o que é o incentivo do Setembro Amarelo, né? É falar sobre a importância de as pessoas estarem atentas aos sinais que outras pessoas dão a respeito da sua condição mental, psicológica, emocional, para tentar ajudar, para evitar que o ponto crucial seja tirar a própria vida. E além disso, eu destacaria para complementar, da própria pessoa que talvez tenha uns pensamentos, talvez não ali no limiar, mas subliminarmente, de ela mesma ficar atenta e procurar ajuda nesse sentido. Porque a gente nunca sabe o que vai no fundo da nossa alma, mas querendo ou não, as pessoas que têm pretensão ao suicídio, elas já têm um pensamento, né? Elas já têm alguns problemas emocionais ligados. E às vezes ela mesma não está atenta às dificuldades que ela tem. Então, isso faz com que ela ouça sobre o assunto, se identifique e procure ajuda, enquanto tem tempo, né? São 32 brasileiros que morrem por dia, que se suicidam por dia. É um número maior do que as vítimas de AIDS. E a maioria dos tipos que a gente tem de câncer, por exemplo. Então, alto, né? É que a gente não vê muito esses dados. Altíssimo. Aí, quando você vê... E aí, duas Repete coisas. o número, Wagner. 32 por dia. 32 por dia morrem 32 no brasileiros Brasil por dia. Por conta de suicídio. É muito alto. Aí, duas coisas chamam a atenção aqui. Vocês estavam falando, né, de que é legal esse debate para a gente perceber, por exemplo, se alguém pode estar dando esses sinais, pode estar dando indícios de que pode vir a cometer um suicídio. E outra coisa é que eu vi algumas reportagens, alguns materiais aí do Setembro Amarelo, e dizendo o seguinte, né, que em algum momento todas as pessoas já pensaram em morrer. Talvez não em tirar a vida, mas pensaram, eu gostaria mesmo era de morrer. As duas coisas, vocês concordam com isso? Realmente é isso? Todo mundo em algum momento da vida já pensou isso? E é possível identificar esses sinais? É porque eu acho que assim, o ser humano
não tem um ser humano que não passe por problemas. E aí, quando você está diante de um problema, que você não vê uma solução, você fala assim, cara, eu preferia não existir. Tanto é que a gente ouve essa expressão em vários momentos, assim, a pessoa fala, cara, nossa, eu queria sumir, sabe? Tipo, por quê? Porque a pessoa, ela não sabe o que fazer com os problemas dela. Obviamente que todo mundo passa por essa situação e eu acho que é mais ou menos nesse sentido que essa... Eu não sei se é uma pesquisa que fala sobre isso, né? Que em algum momento todo mundo já quis morrer, alguma coisa do tipo assim. Eu não li nenhuma pesquisa. Conjecturam sobre, conjecturam, Então, eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que tem muito fundamento no que você está dizendo, porque a produção separou aqui o depoimento de um psicólogo, o Valdemar Angerami Camon. Ele é do Centro de Psicoterapia Existencial. Ele chefiou por 4 anos o Serviço de Atendimento aos Casos de Urgência e Suicídio da Secretaria Municipal de São Paulo. Ele constatou o seguinte, que as pessoas que tentavam o suicídio, mas obviamente não conseguiram realizar, elas não queriam morrer. Parece contraditório, mas eu acho que o caminho é justamente esse. Não é que a pessoa quer morrer, não é que a pessoa quer tirar a vida, mas ela não aguenta mais aquele estado emocional. Ela não vê solução, ou né? um estado físico que provoca, um estado de problemas físicos que provoca um estado de problemas emocionais e ela quer simplesmente deixar de existir. Eu vou colocar aqui uma frase que eu já falei algumas vezes para você, porque geralmente a gente usa o contrário, enquanto a vida há esperança, né? Mas o contrário também é muito verdade, ainda mais nesse caso do suicídio. Enquanto há esperança, há vida. Então, tipo, enquanto eu vejo soluções para os meus problemas, por mais difíceis que eles possam parecer, eu tenho vontade de continuar vivendo. Agora, se você não consegue ver solução para os seus problemas, você fala assim, cara, de que vale viver? E geralmente essa é a linha de pensamento do suicida. Ele não consegue visualizar luz no fim do túnel. Ele fala assim, cara, se eu não consigo visualizar a minha vida daqui a um dia, como valendo a pena, por que eu vou continuar vivendo? Entende? Leite, eu ouvi o depoimento de uma pessoa que já tentou se matar e uma coisa me chamou a atenção porque... Uma coisa não, né? O depoimento dela me chamou a atenção porque até então eu não tinha ouvido assim, dessa maneira. A dor que a pessoa sente, uma angústia e toda dor que é inexplicável, ela chega a ser física mesmo, da pessoa sentir fisicamente aquela dor. Então, ela é tão agonizante, tão sofrida, que a tentativa de se matar é para acabar com aquela dor que a pessoa está sentindo. Agora, você falando isso... E por isso que esse dado aí é interessante que o Wagner falou, porque naquela hora que ela quer acabar com a dor, ela não quer deixar de viver, ela queria viver. Mas como aquela dor é tão insuportável, é uma coisa meio louca, assim, né? Como aquela dor é bem insuportável para ela, ela pensa que de alguma forma vai parar. Um alívio, né? O que eu acho que é muito importante a gente debater aqui, até para não parecer frases soltas aqui, um incentivo, né? A dor é tão forte, às vezes é física, então é por isso que ela busca e alguém está se identificando com isso. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tem um dado que é impressionante. 90% dos casos de suicídio, gente, 90%. Então, um nível altíssimo. 9 em cada 10. De cada 10, 9 suicídios, eles são provocados, ele tem uma ligação com uma doença, uma psicopatia. Só que não é uma doença, é uma psicopatologia. Desculpa, não é psicopatia. Psicopatologia. Ou seja, uma doença psicológica, uma doença emocional. Só que não é uma doença com uma dificuldade tremenda de tratamento. 90% desses casos têm uma ligação com uma doença psicológica facilmente tratável. Como, por exemplo, a depressão. Só que a pessoa não procura essa ajuda, não tem acesso, não consegue perceber, porque também tem isso, né? Eu acho que a pessoa não decide tirar a vida de uma hora para outra. Eu acho que as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão se intensificando e você não percebe, porque você vai indo passo a passo. E é por isso que é importante esse tipo de ação, como o Setembro Amarelo faz lembrar. Para que alguém que esteja numa situação como essa, como você falou, talvez não percebeu que está com um problema psicológico, uma doença que precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento médico, que precisa muitas vezes de um remédio
de um remédio de verdade, físico, para ingerir, para colocar em ordem as coisas de novo. Porque às vezes a pessoa não se apercebe disso, a família, do jeito como as coisas andam hoje, também não presta muita atenção. Sim. Às vezes a pessoa está dentro de um contexto social na comunidade. Eu vou dizer, por exemplo, igrejas evangélicas, e isso é muito forte dentro de igrejas evangélicas, o que eu vou dizer, de a pessoa dizer que, olha, quem tem Jesus não tem tristeza, não. Quem tem Jesus não fica doente. Quem tem Jesus não tem esse negócio de depressão, não. E tem sim. Inclusive, o próprio Cristo teve, né? Porque na Bíblia mostra ali nos momentos cruciais antes da crucifixão, o próprio Cristo diz, estou triste, triste até a morte. Quer dizer, é uma tristeza profunda que ele sentia. É esse tipo de tristeza, falando de maneira muito simplória, claro, né? Do que fazendo um comparativo com a depressão. São coisas que precisam de ajuda, que precisam de tratamento e que, dependendo de como a pessoa esteja, o círculo social dela, esse círculo pode empurrar para baixo ao invés de puxar para cima. E por isso é importante esse tipo de debate, esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui para servir de alerta. Então, quem está em casa, que percebe na mãe, no pai, num irmão, num parente, num amigo da escola ou da faculdade, em si mesmo, é importante buscar ajuda. O doutor Vasconcelos, do Claramente, ele escreveu um artigo, eu achei muito interessante, falando assim, ó, que é importante que nas famílias, nas igrejas, instituições, enfim, como você disse, as pessoas comecem a falar sobre o assunto, né, sobre a morte, sobre o morrer, sem eufemismos, falar claramente e diretamente sobre o assunto, porque isso ajuda a quem tem esse pensamento, que pode vir a ter esse pensamento, a esclarecer dúvidas, a perguntar, a falar. E aí é interessante, no final, ele fala assim, ó, falar ajuda a curar. Então, muitas vezes, quando não se fala, você não expõe, você não deixa extravasar aquilo, a vergonha de falar, imagina. Como que você vai abordar um assunto desse, entendeu? E eu acho que muita gente não fala justamente porque não tem quem ouça. Né? O Hélio falou de como as famílias estão por aí, ninguém percebe a necessidade do outro. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? A gente não tem ninguém que está disponível para nos ouvir. É por isso que, inclusive, tem aqueles movimentos assim, né? Eu lembro, antigo, inclusive, tipo CVV, eu acho que chamava. Sim, você ligava, né? Cara, é alguém para te ouvir do outro lado, tal, né? Então... Eu falei aqui, né, que 90%... Tem até um projeto, um projeto tramitando no Congresso para que as ligações para o CVV sejam de graça, porque hoje não são, né? É um número fixo normal. Então, para que os CVVs tenham uma linha gratuita. Centro de Valorização da Vida, Centro de Valorização da Vida. Eu falei que 90% dos casos de suicídio, eles têm uma razão, eles são atrelados a uma doença psicológica, né? Uma psicopatia. Desses 90%, 30% são depressão. Psicopatologia. O que eu falei de novo? Psicopatia. Eu tô com psicopata hoje aqui. Psicopatologia. 30% são ligados à depressão, são advindos da depressão. E é muito importante isso que o Hélio falou. Às vezes essa depressão está acontecendo por um processo químico. É uma deficiência química no cérebro que precisa de medicação. Então, eu não sou especialista aqui, procure um especialista. Né? Se você sente que, de repente, você está vivendo um momento como esse de depressão muito forte, e quem está vivendo uma depressão não é do nada, ela realmente tem motivos que pode dizer que ela está triste por causa daquilo, mas ninguém pode viver uma vida de total tristeza. A depressão ela pode ser curada e não precisa estar nesse estágio de realmente tirar a vida daqui a pouco por uma doença que pode ser tratada com facilidade. Teve um estudo, Wagner, que mostrou, um estudo que fizeram em algum lugar aí com pessoas potencialmente suicidas ou que tentaram tirar a própria vida. Em todas elas foi identificado um número baixo de serotonina, né? Então aí é mais uma vez comprovado que essa questão química, os hormônios e tudo, elas influenciam muito, né? E ainda mais numa vida moderna, onde a gente corre o tempo todo. A maioria das pessoas não faz exercício físico. O que tem a ver a serotonina com isso? Eu não entendi. É que a serotonina é um... Eu posso falar hormônio? Que é um hormônio? Acho que é um hormônio. É o hormônio da alegria, né? Okay. É ela que da faz a gente ficar feliz e tudo mais. Então, a gente tem uma alimentação altamente industrializada e a gente não tem o exercício físico, então a gente não produz serotonina, né? Uhum. Agora, dentro desse contexto do Setembro Amarelo, acho que é importante frisar duas coisas para dois grupos específicos que podem estar ouvindo ou assistindo a gente, né? Então, se tem alguém, de repente, que está assistindo a gente e está com ideias suicidas e tudo mais,
o recado do Setembro Amarelo, né, que busca sempre falar é: você se matar, você tirar a sua própria vida, não vai resolver os seus problemas. Na verdade, vai acabar gerando, inclusive, outros problemas para pessoas que podem, de alguma maneira, ser impactadas por isso, né? Então, inclusive é por isso que, mesmo aqui no Novo Tempo, né, em vários programas, a gente tem várias histórias que mostram a pessoa estava buscando tirar a própria vida e ela ouve algum programa da Novo Tempo e aí tem uma mensagem que fala assim: olha, não se mata, não vai resolver seus problemas, tem que ter esperança e tal. Então, essa é uma das mensagens do Setembro Amarelo, para quem tem essas ideias suicidas. E para quem vive próximo de pessoas que podem estar com essas ideias, o recado que fica é: quando alguém fala, eu quero me matar, etc., a pessoa não está querendo chamar a atenção, ela não está fazendo drama. Muita gente porque realmente isso passa na cabeça da pessoa e ela precisa ser ouvida. Não está querendo chamar a atenção, mas precisa dar atenção. Isso, chamar a atenção no sentido assim, tô com gracinha aqui, né? Sim. É sério. Mas ela precisa realmente de atenção. E tem muita gente que diz algumas máximas, né? Não, mas se a pessoa quisesse, ela teria já feito isso. Demora para a pessoa ter coragem. E algumas pessoas até têm várias tentativas antes de realmente conseguir executar esse plano. Então é muito importante estar atento e dar atenção. A gente vai para a nossa última notícia de hoje. Um grupo de voluntários da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, teve uma ideia criativa para ajudar moradores que passam fome. O grupo instalou uma geladeira em um local público que fica ligado, essa geladeira fica ligada 24 horas. E qualquer um que precise de comida pode pegar os alimentos que estão ali dentro, como, por exemplo, marmitas, pães, biscoitos, tem bolo, tem iogurte, tem suco, tem fruta. E a ação se torna ainda mais interessante. Coisa que na minha geladeira lá de casa. Olha, essa geladeira tá forte aí, viu? A minha tem água e uma cola Super Bonder. Com criança em casa não é assim essa geladeira. Não dá moral pro Hélio, gente. Termina a notícia. A ação se torna ainda mais interessante porque ela é colaborativa, incentivando outras pessoas a se voluntariarem para abastecer a geladeira. A doação requer um cuidado mínimo. Todos esses alimentos precisam ser devidamente embalados e precisa conter ali a descrição com a data de fabricação do alimento e também a validade. Gente, eu acho incrível, incrível essas ações. O Jornal do Novo Tempo tem uma matéria sobre a geladeira solidária. Pode colocar lá, geladeira solidária no site da Novo Tempo que você vai encontrar. Dando uma de Wagner Cantori aqui. Só que agora com Foi o quando, jornal... lá? Esses dias aí, eu acho. Agora eu vou saber a data também. Agora, mas é só colocar no YouTube. A gente já teve YouTube, reportagem sobre solidária. ações parecidas com essa de geladeira solidária no Revista Novo Tempo também, eu lembro. É só acessar no YouTube também. É só acessar no YouTube lá. Mas E o Wagner, inclusive, já entrevistou a geladeira do Identidade Geral. Teria o maior prazer, mas ainda não. Ai, gente, foi uma zoeirinha. Mas olha, se você que gostou da nossa discussão aqui sobre 11 de setembro, vai lá no YouTube e digita 11 de setembro Identidade Geral. Tem uma matéria incrível sobre esse assunto. Algum comercial? Não, mas falando sério ainda de comercial dessa ação de geladeira, é muito legal. Por exemplo, na minha própria igreja eu já lembro da gente ter discutido, ainda não foi para frente a ideia ainda, mas, puxa, que legal, vamos fazer uma ideia dessa, porque tem muita gente, ainda mais em grandes centros urbanos, que tem muita gente que passa fome e tal, e não consegue ter acesso a alguns tipos de alimentos que só consegue ter acesso se está dentro de um lugar refrigerado, como uma geladeira. Então, ali fala, né, um iogurte, um leite, ou alguma coisa. Às vezes coisa até assim. uma água mesmo, uma água mais gelada para alguém que está ali, sei lá, procurando emprego, É. andando o dia inteiro na rua. E é legal porque incentiva a colaboração de outras pessoas, porque às vezes na correria do dia a dia, de repente, né, você não sabe necessariamente ir lá numa pessoa específica que esteja precisando, então a pessoa passa ali, deixa a doação dela, né, de uma maneira rápida, prática. A única coisa que é meio triste de fazer isso aqui no Brasil, porque quando a gente foi fazer na igreja, a gente ficou pensando nisso, é que você tem que meio colocar um cadeado numa geladeira dessa. Porque se você vacilar, o pessoal leva embora a geladeira, sabia? Não, e fora que vai ter muito oportunista que nem está precisando ali daquilo e também vai abrir a geladeira e pegar alguma coisa, né? Gente, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais um Redação Novo Tempo. Com certeza. Até semana que vem. Muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui. A gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.